Boa noite, boa noite, boa noite. Como estão vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos lá, né, para mais uma live. Quinta-feira é noite de live. E hoje nós vamos conversar sobre um tema que muito me agrada, que é autocura e espiritualidade. Quem tá afim? Quem tá afim de bater um papo aqui comigo? Bora lá. Boa noite, sua linda, seja bem-vinda. Que bom ter você por aqui. Vamos aguardar um pouquinho mais para que mais pessoas possam entrar. Seja bem-vinda, Fernanda. Seja muito bem-vinda. Vamos falar hoje de autocura e espiritualidade. E o que mais é possível, né? E o que mais é possível. Seja bem-vinda, Ju. Vamos criar um movimento de cura aqui hoje, né? Eu vou trazer algumas perguntas, vou trazer algumas ferramentas para vocês durante toda essa live. Deixa eu colocar o microfonezinho que eu acho que melhora, melhora aqui a nossa conexão. Só acenam para mim se vocês estão me ouvindo bem. Só me acenam aqui. Vocês conseguem me ouvir? Coloca aí um joinha, um coraçãozinho, só para eu entender se vocês estão me ouvindo direito. É isso, gente. Eu pretendo continuar fazendo lives todas as quintas-feiras, né? Trazendo algum tipo de conteúdo aqui para nós, para que a gente possa estar promovendo um espaço de autoconhecimento, de expansão da consciência aqui também pelo Instagram, né? Eu já faço um movimento dentro do grupo de WhatsApp, né, com algumas mulheres, se eu não me engano, mais de 50 mulheres que estão lá naquele grupo, o grupo Graça Lourdes Oficial. Então, para quem vai chegar depois e para quem vai estar se conectando com essa live e sentir o desejo de participar desse grupo, de fazer parte das consciências que a gente traz lá, né, de todo o movimento que a gente traz. Sempre que eu vou lançar algum trabalho novo, primeiro eu coloco lá no grupo, né, eu dou prioridade para quem está lá, eu faço descontos, promoções, né, para todas as pessoas que estão ali mais pertinho de mim, caminhando lado a lado nessa minha evolução, né? Eu não posso falar em autocura sem falar em espiritualidade e sem falar em expansão da consciência, né? Então hoje a gente vive um momento ímpar na história da humanidade, né? Que é um momento onde a informação ela chegou em todos os lugares, né? Eu acredito que, se não todos os lugares, mas muitos lugares hoje têm acesso à internet, têm acesso à informação, e antes não era assim, né? Antes era preciso muito esforço para aprender qualquer coisa, né? Pesquisa, ler vários livros e tudo mais. Hoje não. Hoje, para aqueles que desejam conhecer mais, ser conhecedores, né? Principalmente de si mesmo, porque é incrível, né? É preciso fazer um trabalho para se conhecer, né? A autocura, ela também está ligada ao autoconhecimento, né? Além de estar ligada à espiritualidade, também está ligado ao autoconhecimento. Então, a minha saúde física, mental, emocional, a saúde nas minhas finanças, depende muito do autoconhecimento que eu tenho. Depende muito da expansão de consciência que eu busco, que eu me permito, né? Então, é impossível evoluirmos, né, para
esse nível de autocura, porque quando falamos de autocura, já estamos falando de pessoas conscientes, né? É impossível se autocurar sem consciência. Por quê? Aí vocês podem me perguntar, por quê? Por que é preciso de ter consciência para criar essa autocura? A primeira coisa que a gente precisa entender, né, quando a gente está nesse caminho de evolução, de expansão da consciência, é que eu sou o único responsável pela minha vida. Eu sou o único responsável por tudo que eu crio, né? E isso sim é impactante, é chocante, porque até um certo ponto da nossa vida a gente acreditava que algumas coisas eram obra do destino, do acaso, era porque Deus queria, né? Muita gente falava, não é porque Deus quer, então eu tenho a vida hoje. Tinha aquela coisa do conformismo, né? E hoje, quando a gente se depara com a frase, eu sou 100% responsável pela vida que eu crio, né? Aí vocês podem, como eu sou terapeuta energética, aí vocês podem trazer a questão das magias, né? Magias, maldições hereditárias, votos, pactos, contratos, né? Todas essas coisas, essas dinâmicas que a gente sabe que existe e que está por trás. Boa noite, Denise, seja bem-vinda, seja muito bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos. Eu já estou aqui, já engatei aqui no papo e vamos, só vamos, né? Vamos deixar as consciências vir e vamos trazer aqui para nós nessa noite de hoje. Então, assim, gente, é chocante, né? Tawane, sua linda, saudades, gratidão, seja bem-vinda. É impactante quando a gente fala assim, eu sou o único responsável por tudo que eu crio. É bem chocante, né? Eu sou 100% responsável por tudo que eu crio, né? Então, assim, a nossa vida... Ai, Graça, e quando tem magia? E quando a minha vida paralisa? E quando as coisas param de acontecer? E quando as finanças não vão bem? Quando eu começo a adoecer? As doenças, sou eu que crio? Sim, sim, gente. Tudo somos nós que criamos, sabe? De uma perspectiva consciente ou inconsciente. Então, pode ser que estejamos criando a nossa vida a partir de um padrão de inconsciência, né? O que a inconsciência cria? Antimatéria. E o que a antimatéria cria? Doenças, escassez, carência afetiva. Por que eu crio todas essas coisas? Exatamente porque eu não tenho consciência do meu poder, consciência de quem eu sou, consciência do que eu posso, do que eu sou capaz de realizar. Então, uma vez que estamos inconscientes, vamos chamar tudo que nos acontece de destino. Mais uma vez que estamos conscientes, vamos entender que estamos criando a nossa realidade, seja ela boa ou ruim. Então, é possível estar presente o tempo inteiro, né? Porque para eu criar conscientemente, eu preciso estar presente. É possível, Graça, estar presente o tempo inteiro? Olha só, o que eu vou dizer para vocês? Eu vou dizer para vocês que estar presente o tempo inteiro, estar consciente o tempo inteiro é um desafio. É um desafio e é um músculo. É um músculo que pode ser trabalhado assim como a gente trabalha o exercício físico. A consciência, ela também é um músculo. Estar presente, estar consciente é um músculo, né? Estar presente com o que eu estou criando, estar presente com o que eu estou sentindo. Mas para chegarmos a esse nível, primeiro é preciso limparmos algumas camadas lá do passado. Eu tenho uma amiga, né, que ela sempre fala assim, ela fala, nossa, mas sempre tem que voltar para o passado. Sim, sempre tem que voltar para o passado. Por quê? Porque os nossos padrões, isso que a gente vive hoje aqui, isso não foi criado aqui. Isso foi criado lá atrás, né? Dentro de uma perspectiva de falar
somente dessa existência, porque a gente sabe que existem outras existências anteriores, né? Para quem não acredita em reencarnação, pode entender como situações transgeracionais que foram vividas em gerações anteriores. Para aqueles que acreditam em reencarnação, pode entender que em vidas anteriores criamos algumas coisas também. Então, aquela ideia de que o bebezinho nasce puro, iluminado, imaculado, isso não existe, né? O bebezinho, ele nasce já com várias questões, com várias dinâmicas por trás daquele nascimento. Existe uma dinâmica daquele bebezinho ter nascido naquele lar, né? Existe uma dinâmica por trás, né? Aqueles pais, naquela situação, por mais caótica que a gente possa olhar, mas aqueles bebês, aquelas crianças, elas precisavam daqueles pais para desenvolver a sua história nessa vida, nessa encarnação. Então, todos nós viemos para cá para desempenhar um papel, né? Nós viemos desempenhar um papel. Então, tudo aquilo que a gente viveu, sofreu de traumas, de bloqueios, que criaram padrões de crenças limitantes e tudo mais, tudo isso foi para a gente chegar ao que nós estamos chegando hoje e se tornar o que a gente estamos nos tornando. Na verdade, a gente já não é, mas a gente está se tornando, né? Nós estamos nos tornando sempre uma versão melhor. E quando a gente vai mais profundo nisso, a gente entende que a nossa versão melhor, ela simplesmente é estar em paz consigo mesmo, sabe? É não querer mudar quem você é não querer mudar os fatos, é não querer mudar aquilo que já aconteceu, porque é impossível de mudar. Não dá para mudar. Aquilo que já aconteceu, você só precisa trabalhar por um novo olhar, por um novo ponto de vista, sabe? Colocar amor, né? Voltando a falar de autocura, a única coisa capaz de curar-nos, seja de doenças, seja de relacionamentos tóxicos, abusivos, seja de finanças, né, a nossa vida financeira, seja ciclos de amizade, seja questões familiares, né, com a nossa família de origem ou com a nossa família atual. A única coisa capaz de curar tudo isso e todos os problemas que existem aqui nesse planeta chama-se uma palavra bem curtinha: amor. Claro, né? O amor foi romantizado, então a gente pensa, não, amor não, porque a gente tem a ideia de que amor é a relação de um homem e uma mulher, né? E amor é muito além que isso, né? É muito além disso. Amor é o que sustenta tudo, amor é o que constrói tudo, amor é o que cura tudo. Tá fazendo sentido para vocês aí, gente? Eu vou engatando aqui e vai, né? Eu gostaria que vocês falassem sobre isso também. O que é cura para vocês? Né? O que é cura para vocês? Responde aqui para mim. Só pra gente ir batendo esse bate-bola, né? Fazendo essa troca aqui. O que é cura para vocês? Ou melhor, qual a parte, qual a área da vida de vocês que vocês percebem que precisam de cura? Quem quer falar aqui para mim? Vamos entrar na nossa vulnerabilidade, vamos criar um espaço seguro, né, de confiança, para a gente perceber qual é a área da minha vida que eu preciso de cura, né? O que é cura para mim? Então, muita gente acha que para curar as finanças precisa ganhar um prêmio na loteria ou um prêmio alto, né? Outras pessoas acham que para encontrar a cura, né, para as doenças do corpo, para as doenças físicas, é preciso se submeter a exames caríssimos, a experimentar todo tipo de remédio, com a tecnologia mais elevada possível, né? Outras pessoas acham que para curar os relacionamentos é preciso trocar de parceiro. Outras pessoas acham que para curar a relação com o pai, com a mãe, é necessário que esse pai e essa mãe dê para essa pessoa o amor que essa pessoa espera. E, para falar a verdade, nós estivemos recebendo esse amor
tanto dos nossos pais, seja de uma forma funcional ou disfuncional, antes mesmo da nossa concepção, né? Se não tivesse existido amor, nós não estaríamos aqui. Então, muitas vezes, nós não podemos receber daquele pai, daquela mãe, aquele amor que a gente gostaria e que a gente acha que é o verdadeiro amor. Mas, na verdade, esse pai e essa mãe, até mesmo aquele pai que não conseguiu criar os seus filhos, que não encontrou os seus filhos nessa vida de uma forma inconsciente, existe uma dinâmica de amor ali por trás. Então, possivelmente, esse pai que nunca viu o filho nessa vida, o universo, a vida é uma energia inteligente. Então, se alguém não fez parte do meu convívio, da minha vida, pode ser que esse alguém fosse um ser perigoso para mim. Então, pode ser também uma forma de proteção. Olha que forte, é muito forte isso, né? É muito forte quando a gente entende que por trás de cada situação existem dinâmicas que faz essas situações acontecerem, né? Então, muitas vezes por trás de pais omissos que não criam seus filhos, que colocam esses filhos para adoção, existe uma forma disfuncional de amar, né? Existe uma forma de proteção que é dizendo assim, ó, eu abro mão de estar perto, eu abro mão da convivência para que você viva, para que você sobreviva. E isso não seria uma forma de amor, gente? Eu pergunto para vocês, aquela mãe que não conseguia, que vivia numa situação de vulnerabilidade, com álcool, com drogas, e que coloca esse filho para adoção, por trás disso não tem uma forma de amar? Não tem uma mãe que, mesmo que ela não tenha consciência, ela diz assim, eu permito que você viva, mesmo que longe de mim. Mas longe de mim você terá mais chances de viver do que junto comigo. Olha que forte, né? Então, assim, a gente, eu não tenho rascunho, gente, eu não tenho, quando eu vou fazer uma live, quando eu vou fazer qualquer trabalho, eu não escrevo nada antes, eu não tenho um roteiro, nada. Eu simplesmente vou seguindo a energia. E se eu estou falando isso aqui, se eu estou trazendo essas informações aqui, é porque precisamente é o que vocês precisavam ouvir, né? Então, assim, a única coisa capaz de curar, de nos curar, Mari, sua linda, seja bem-vinda. Gratidão pela sua presença. Então, a única forma capaz, a única coisa capaz de fazer a mudança das nossas vidas é o amor. É essa energia do amor, mas não o amor romântico, como eu já falava, e sim o amor universal. Então, é através desse amor que eu vou buscar autoconhecimento. É através desse amor que eu vou buscar autocura para os meus relacionamentos, né, para o meu corpo, né? Então, boa noite, sua linda, seja bem-vinda. Então, assim, gente, olha que bonito, né? A gente se abre para receber, a gente traz um tema, porque eu preciso de um tema para me basear, mas as informações que vão vindo para a gente é exatamente aquilo que o nosso campo, né, precisa, né, ser preenchido com essas informações, com essas consciências. Então, eu pedi, né, agora há pouco, não sei se vocês colocaram aqui, não chegou para mim, qual a área da vida de vocês que vocês sentem que precisa de cura? Qual seria a área? É a área de relacionamentos? É a área familiar? É a área financeira? Qual que é a área da vida de vocês que vocês sentem que precisa de cura? Enquanto isso, eu vou tomar uma água, molhar a garganta, né? E um pouquinho mais pra frente nessa live, a Tawane falou relacionamento. Quem mais, gente? Qual a área da vida de vocês que precisa de cura? Boa noite, Graça. Demais pessoas aqui. Demais pessoas aqui? Só escreve aqui pra mim.
Roberta, sua linda, seja bem-vinda. Só escreve, minha amiga, qual a área da sua vida que você entende que precisa de cura. E para complementar essa nossa live, né, esse bate-papo tão gostoso, antes do fim, né, em algum momento eu vou trazer um texto desse livro. Eu sempre trago algo desse livro, que é um livro que se chama Você Pode Curar a Sua Vida. A Ju falou aqui, sentimental, familiar, maravilha. Quem mais, gente? Quem mais? Tem alguém com problema financeiro? Tem alguém com problema relacionamento, já falou, né? Problema de saúde, doença na família. São áreas que mexem muito com a gente, né? Eu escolhi, né? Antes eu estava relendo esse livro aqui e eu escolhi um trecho que vai trazer alguma consciência sobre nós e o nosso corpo, tá? E isso vai complementar esse bate-papo que a gente está trazendo aqui. Todos os problemas que a gente tem, tá? Todos os problemas, todas as situações, tudo que precisa ser resolvido, todos os traumas, todos os bloqueios, todas as crenças limitantes, todas as informações que a gente tem, que compõem o que a gente é, elas estão na nossa memória celular, elas estão no nosso corpo, tá? Então, o nosso corpo, ele é um grande catalisador e ele é um grande sinalizador e, sendo assim, ele também é um grande auxiliador na resolução de qualquer problema. Sim, gente, seja sentimental, seja familiar, seja financeiro, seja de relacionamentos, o nosso corpo, ele é um grande sinalizador, ele é um catalisador e sinalizador. E através dele, quando estamos em comunhão com o nosso corpo, né, a gente fala muito de mente, de coração, e muitas vezes a gente peca por não falar do nosso corpo, né? E a autocura, ela também está ligada ao nosso corpo, porque é no corpo que a gente guarda todas as informações. Esse corpo, ele, quando a gente passa, desde lá da gestação, né? Vamos voltar um pouquinho, lá na gestação, na barriga, desde a concepção, nós já começamos a gravar tudo. Nosso corpinho que está sendo ali gerado, que está sendo ali formado, ele está sendo formado dentro daquele mundo emocional, daquele mundo mental que os nossos pais estão inseridos, daquele meio ambiente, né? E aí parece bem assustador, né? Porque várias pessoas tiveram assim, sabem que tiveram gestação difíceis, né? Que muitos de nós não fomos, não era o que nossos pais queriam, não estava dentro dos planos dos nossos pais. Então, desde lá dessa concepção, muitos de nós sabemos que houve tentativas de abortos, mas que mesmo assim nós viemos, então houve amor, então voltando, houve amor, né? Então, assim, desde lá a concepção, a gente começa, né, a conviver nesse meio dos nossos pais, né? E no momento do nascimento continua, né? Então a gente sai, tudo ali que a nossa mãe, tudo que a nossa mãe se alimenta, tanto emocionalmente como fisicamente mesmo, né? Nós também somos nutridos com aquilo. Então, assim, trazendo um pouco da minha história, né? Eu fui uma criança que eu fui concebida em um lar onde os pais estavam se separando, né? Onde houve uma traição, né? O meu pai saiu de casa, arrumou outra mulher, minha mãe ficou comigo, né, na barriga e com mais 2 filhos pequenos, né? Então foi nesse meio que eu fui gerada, né? A minha gestação ela foi nesse meio. E, ou seja, eu já nasci com essa dor da rejeição e da traição. Porque quando a mãe vive, a filha, o filho que está ali dentro da barriga também vive.
também sente. Por mais que a gente... Não, mas estava... Eu era um bebê. Sim, tudo fica gravado, né? Vários atendimentos que eu faço, quando a gente vai puxando essas memórias celulares, né? Claro, a gente entra num estado meditativo, né? E a gente volta. E eu, quando eu passei por essa experiência, eu ouvia nitidamente aquele conflito que estava sendo vivido ali pela minha mãe e pelo meu pai, né? Então eu fui uma criança que eu precisei aprender a lidar com esse tipo de sentimento desde o meu nascimento, né? Desde a minha concepção. Então isso criou em mim uma resistência muito grande, né? Essa resistência, ela foi muito necessária para mim até um certo momento da minha vida. Mas quando a gente está num processo de transformação, num processo de evolução, essa resistência ela começa a atrapalhar. Porque aquela resistência que foi necessária para a criança ser forte, então eu fui uma criança que eu tive que ser forte. O que uma criança quer? E aí, eu não contei para vocês, depois eu fui para a casa da minha avó materna, né? Então, eu fui criada pelos meus avós maternos e eu fui uma criança que eu precisei congelar o meu amor pelos meus pais. Então, eu achava que eu não tinha amor por eles, eu achava que eles não faziam falta. Por muito tempo eu falava, não, eu não sinto nem falta, né? Então, tem muita gente que fala assim, eu não convivi com meu pai, eu não convivi com minha mãe, mas eles não fazem nem falta. Gente, eles fazem falta sim. Porém, nós estamos congelados. Foi preciso congelar esse sentimento, esse amor, para que você sobrevivesse. Então, é aquela criança que precisou ser forte. E para ser forte, ela cria o quê? Ela cria barreiras, ela cria pontos de vista de que não precisa de ninguém, que ela é forte. Quantas pessoas que a gente vê que é forte, que não se abala, que é dura, né? E aí, em algum momento da minha vida, eu tive que soltar essa resistência que até então tinha sido tão importante para a minha sobrevivência, né? Então, quando eu comecei esse processo de cura, eu precisei baixar as barreiras, né? Baixar os pontos de vista, as crenças limitantes que eu tinha sobre amar, sobre amor, sobre pai, sobre mãe, sobre minhas raízes, né? Eu fui uma pessoa que eu fui embora muito cedo da minha terra natal, né? E para vocês terem uma ideia, aos 21 anos de idade eu já era mãe de 3 filhos. Então eu também precisava ser muito forte ali, né? E em algum momento a casa caiu, tá? Então eu tô falando tudo isso pra gente chegar na autocura. Em algum momento a casa caiu, aquela fortaleza veio abaixo, isso já depois de um casamento de quase 20 anos, de muito sofrimento, já estava no segundo relacionamento, também de muito sofrimento, né? E depois da separação desse segundo relacionamento, eu precisei deixar todas essas couraças, essas carcaças, toda essa gladiadora graça dissolver, né? E eu precisei ir para o vulnerável de mim. Eu precisei ir para aquele emocional adoecido. Eu precisei ir para aquela criança ferida. Eu precisei ir para aquela adulta emocionalmente congelada, que amava tanto os filhos, mas que não viu os filhos crescer. Quando eu dei por mim, meus filhos tinham crescido e eu tinha a sensação que eu não tinha dado todo o amor que eu gostaria de ter dado para eles. Então, assim, eu sempre falei, hoje eu estou ressignificando isso, né, gente, porque a gente continua se curando, as curas não acontecem, eu agora fiz uma sessão de terapia e estou curada. Não. Gente, terapia é pra vida, terapia é pra vida. É pra gente, o tempo inteiro a gente vai precisar se compreender, porque o tempo inteiro a gente vai estar voltando lá naquele passado, lá naquela ferida, e se a gente não tiver presente e consciente, a gente vai continuar escolhendo as mesmas coisas que fazem a nossa vida ser sempre do mesmo jeito, sempre repetindo ciclos. Então, hoje eu entendo que
que é aquela mulher que precisou vir para a sua vulnerabilidade, né? Então, depois da segunda separação, eu voltei para minha terra natal, para perto da minha mãe, né? Coisa que eu fugi a vida inteira. Eu passei a vida inteira fugindo da minha mãe. Eu não, olha para você ver, o cenário que eu fui gerada era um cenário muito doloroso para mim e para minha mãe, né? Então eu tenho consciência de que minha mãe olhar para mim, por mais que ela tivesse todo o amor que ela tinha por mim, hoje ela já é falecida, mas era doloroso para essa mãe estar diante de uma filha que viveu junto com ela toda a dor da traição, né? E que de alguma forma representava aquele momento de dor. Então não é que a pessoa é a causadora da dor do outro, mas o momento que você vive, né? Com aquela é como cidade, pessoas, lugares, né? Então se você viveu determinadas situação de dor e sofrimento com alguém, você quer distância, né? Não é, a culpa não é da pessoa, mas é confortável para você. Então, até os meus 35 anos, eu precisei dessa distância confortável com a minha mãe, né? Quando eu voltei, que eu tirei todas aquelas carcaças e eu voltei para as minhas raízes, muito adoecida emocionalmente, foi onde eu comecei a buscar as terapias, né? Eu simplesmente eu me jogava no chão e chorava e eu não sabia por que eu estava chorando. Era uma dor muito imensa, era um vazio muito grande que eu sentia, né? Uma dor emocional, algo que nada preenchia naquele momento. Então, foi nesse cenário que eu fui buscar as terapias. Foi nesse cenário que eu comecei a minha jornada de autoconhecimento e de autocura. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês? Quando a gente faz um tratamento médico e que a gente toma alguns remédios, ou até mesmo para as pessoas que tiveram câncer, que faz a quimioterapia, a rádio e tudo mais, e se cura, esses remédios físicos, né, essa medicina, né, tradicional, ela vai curar os sintomas físicos que já estão manifestados no corpo. Lembra que eu falei que tudo fica registrado no nosso corpo? Então, a medicina tradicional, ela vai tratar as questões físicas, ela vai tratar os sintomas, ela vai fazer uma cirurgia, retirar o tumor, vai aplicar medicamento, porém, a raiz da doença, a raiz do problema não é aquele. Então, o câncer não é o problema é aquilo que criou o câncer, sabe? Então, estar doente hoje não é o problema é o que criou a doença. Lembra que nós somos 100% responsáveis por tudo que criamos? Ah, Graça, mas eu tenho uma doença que é hereditária, né? Eu já herdei do meu pai, da minha mãe, sei lá, dos meus ancestrais. Ok, essa doença hereditária, você, de alguma forma, consciente ou inconsciente, você escolheu também vivenciar, manifestar. Para quê? Muitas vezes é para a gente se sentir leal, né? Pertencente ao nosso sistema. Então, muitas escolhas que a gente faz inconscientemente é por uma coisa chamada lealdade. Lealdade sistêmica. Amor, que também pode ser chamado de amor cego. Então, por amor cego, eu repito várias coisas na minha vida, igual a minha mãe, igual a minha avó. E isso eu faço de forma consciente? Não, isso eu faço de forma inconsciente. Então, e isso serve para tudo, gente. Na área financeira, a mesma coisa. Então, na área financeira, todas as vezes que a gente começa a dar um passo à frente e que a gente começa a ganhar dinheiro, se não tiver trabalhado na sua estrutura mental, as suas crenças com relação ao dinheiro e com relação às suas origens, ao seu sistema, simplesmente você vai começar a se sabotar. Porque inconscientemente um gatilho vai acionar para você. Opa, você está tendo mais do que o seu pai e a sua mãe teve. Você não tem permissão para isso. Você faz parte desse sistema. Então a pobreza faz parte de você. Você tem que ser pobre. Percebe, gente? Então,
a gente escolhe o que escolhe, muitas vezes de forma inconsciente. E por quê? Porque existe atrás de nós toda uma ancestralidade que tem uma força muito grande sobre nós. E é preciso estar em paz com essa ancestralidade e é preciso compreender a quem ou a que eu estou sendo leal quando eu crio finanças desequilibradas, quando eu crio doenças, quando eu crio relacionamentos tóxicos e abusivos. E voltando para a minha história, os relacionamentos tóxicos e abusivos que eu criava na minha vida era para validar, né? Eu entendi isso há pouco tempo, tá, gente? Era para validar aquela criança que tinha sido rejeitada. Então, inconscientemente era para dizer assim, ó, isso é culpa do meu pai e da minha mãe. Porque se eles tivessem me criado, eu teria uma vida diferente. Então, eu criei muito repetições de relacionamentos abusivos, dolorosos, né? Para validar essa dor interna da minha criança, essa dor da rejeição, essa dor do abandono. E aí, até compreender isso, né? Até você passar por um processo e entender que você está se automutilando. Você está escolhendo o que está escolhendo para se automutilar. Tá fazendo sentido aí para vocês, gente? Ou eu tô falando muita besteira aqui? Só fala aqui para mim se está fazendo sentido aí para vocês. Então, um pouco que eu estou trazendo da minha história é exatamente para falar com vocês sobre também os problemas que vocês estão vivendo. Os relacionamentos, a vida sentimental. Tá fazendo sentido, né, gente? Quem mais acha que está fazendo sentido? Ou tem alguma coisa que vocês não concordam? Tem alguma coisa que vocês gostariam de perguntar? Se estiver dentro do meu conhecimento, eu vou passar para vocês. Se não, eu vou indicar alguma coisa, ou algum livro, alguma live sobre o que vocês queiram perguntar, para poder você estar tirando a dúvida de vocês. Total sentido, né, Roberta? Isso, Márcia. E é incrível porque é assim que acontece para todos nós. É assim para todos nós. São leis. Gente, quando a gente fala de leis, elas servem para todo mundo, inclusive para as pessoas que não as conhecem. Então, quem aqui tem conhecimento sobre as leis sistêmicas? Que é a hierarquia, né? A hierarquia diz o quê? A hierarquia diz que todos aqueles que vieram primeiro, eles são mais fortes. Eles têm antecedência, né? Então, eles são mais fortes do que os que vieram depois. Então, quando eu, como filha, eu me coloco para resolver a situação do meu pai e da minha mãe, situação do casamento deles, eu me desequilibro, eu saio do meu lugar. E todas as vezes que eu saio do meu lugar, eu perco a minha força. E isso eu aprendi também nesse momento, né, meio depressiva. Eu não considero que foi uma depressão, eu nunca tomei um remédio, mas era uma tristeza muito profunda. Tristeza, apatia, eu não sentia vontade de fazer nada, nada fazia sentido, a vida não fazia mais sentido. Inclusive, o nome dessa live ia ser qual o sentido da sua vida? O que faz sentido para você? Né? Então, assim, ó, a hierarquia, né? É aqueles que vieram primeiro é mais forte. O pertencimento, ou seja, todos têm o direito de pertencer. Então, assim, ó, gente, em todo o sistema familiar existem desordens, existem situações dolorosas, existem tragédias, existem pessoas que cometem erros gravíssimos e, geralmente, essas famílias, sem entender dessas leis, elas excluem, né, essas pessoas que cometem erros, que cometem coisas graves. E ao excluir essas pessoas do sistema, que são aqueles que são mal vistos, né, dentro da família, quando existe uma exclusão, o Bert Hellinger vai dizer que vai existir uma recompensa, que as gerações posteriores vão tentar compensar aquela exclusão. Então, toda exclusão gera uma recompensa. Então,
Hoje a gente está vivendo uma época onde há muito diagnóstico, né, de autismo, de síndrome de Asperger, de TDAH, né? E quando a gente vai olhar através da visão sistêmica, a gente vai perceber que muitos desses diagnósticos estão ligados e estão linkados a pessoas que foram excluídas. Olha que forte, né? Então, toda exclusão gera uma recompensa. Muitas vezes essa recompensa não é na sua geração, na geração que você está vivendo, mas na geração posterior. E aí, essas pessoas que criam doenças nessa geração é também por amor. Amor cego, amor ao sistema, tá? Uma outra coisa muito bonita que eu percebo dentro da visão sistêmica, né, é com relação aos suicidas, né? A visão sistêmica, ela não julga os suicidas, né? Elas não julgam, porque a visão sistêmica entende que aquele que dá a vida também está dando por amor. Ele não sabe disso, ele está vivendo uma dor terrível e tal, mas por amor cego, por uma falta que aconteceu lá atrás, eu dou a minha vida aqui para que o sistema entre em equilíbrio. Uau, muito forte, né? Então, as doenças a mesma coisa. E a outra lei, que são 3 leis, né? A terceira lei é a lei do equilíbrio. É a lei do dar e do receber. Para que a gente possa criar relações saudáveis, a gente precisa viver essa lei, a lei do equilíbrio. Não é saber da lei do equilíbrio. Eu tenho que ter conhecimento dela. Não, eu tenho que viver essa lei. Então, dentro de um relacionamento de casal, né, dentro do trabalho, na verdade, eu preciso viver essas 3 leis. Mas uma lei que eu percebo que é muito necessária é a lei do dar e do receber. É preciso que haja equilíbrio. As únicas pessoas que estão isentas dessa lei são os filhos. Os filhos, eles não têm que devolver para os pais, dentro da visão sistêmica, sabe? Os filhos recebem. A gente vem para a vida como filho e a gente recebe. Milagre, bênção divina, a gente paga. Mesmo que você foi lá, fez uma promessa, você acha que você está pagando? Você não está pagando, você só está demonstrando através daquela promessa paga, você está demonstrando a sua gratidão por aquela bênção obtida. Existem coisas na vida que não têm preço. A mesma coisa é relação de pais e filhos. Tudo que os pais dão para os filhos, é impossível que esses filhos venham pagar de volta. Então eu vejo muitos pais, né, felizes da vida, porque a criança pequenininha lá, com 5, 6 anos, olha para o pai e para a mãe e fala assim: quando eu crescer, eu vou dar XYZ para você. Eu vou dar uma casa para você, eu vou dar... Ou seja, a criança inocente vê a dificuldade do pai e da mãe e ele se sente na obrigação de ter que crescer e dar algo para esse pai e para essa mãe. E aí esse filho vai para a vida, ele cresce com aquele pensamento, ele vai para a vida e ele muitas vezes ele não vai ter sucesso na vida, porque ele acha que ele já vai para a vida como devedor. E os filhos são os únicos. Boa noite, sua linda, seja bem-vindo, Mari. Os filhos são os únicos que não precisam devolver para os pais, porque é impossível devolver para os pais. É impossível que se devolva, inclusive a vida. Então, existem coisas que são gratuitas. A vida, por exemplo, é uma delas. Você é merecedor da vida, você é recebedor da vida. Não há nada que você possa fazer para que você pague essa vida. Nada, não há nada que você possa fazer. Então, assim, olha que rumo que vai tomando a nossa live, né? E também dentro dessa perspectiva do dar e do receber, né, do equilíbrio, por exemplo, se eu entro numa relação onde eu entro numa relação onde eu estou bem, né, eu estou financeiramente bem e tudo mais, e o meu parceiro está muito mal. E aí eu já entro com a intenção de ajudar o meu parceiro. Eu vou ajudar ele, eu vou ajudar ele a abrir um negócio, eu vou financiar um dinheiro, eu vou fazer coisas
empréstimo no meu nome para auxiliar ele, para ele abrir o próprio negócio dele. E aí o que acontece, gente? Aquele que dá, ele quer, de alguma forma, ele quer que volte, é natural. As relações são feitas de trocas, né? Porém, aquele que está recebendo, quando ele percebe que recebeu muito e que não consegue mais devolver aquilo que recebeu, ele se sente devedor. E o devedor, imagine você que você acorda todos os dias do lado de alguém que você deve R$1 milhão. Um exemplo, né? Você deve 1 milhão e você, nossa, você não tem como pagar. Qual que é o sentimento de estar perto daquela pessoa, do doador? É angustiante, é desconfortável estar perto de alguém que me deu tanto e eu não posso devolver, sabe? É essa a ideia também dos pais dar para os filhos, para que eles não possam pagar mesmo e possam ir para a vida. Então percebe que aquele que recebe muito, ele se distancia? Essa é a ideia, mas dentro das relações, essa ideia, ela é perniciosa, ela é nociva, ela desequilibra as relações. Então, todas as vezes que eu tenho a intenção de ajudar, né, a gente entra muitas vezes dentro das relações, a gente já entra numa postura errada, né? A gente já sai, eu sempre falo, né? Nós já viemos adoecidos de casa. Então, meu primeiro relacionamento, meu segundo relacionamento, por que eles não deram certo? Porque eu já vinha adoecida de casa. Então, a culpa não era dos parceiros. Eu só encontrei parceiros que tinham vibração para me dar aquilo que eu precisava, ou aquilo que eu entendia que precisava. Né? Para quê? Para que até que eu pudesse olhar para mim e me reconhecer como alguém merecedor de algo maravilhoso. E para eu entender e sentir isso, eu preciso o quê? Estar curada. Então a autocura nada mais é do que você entender que você é filho de Deus, que você é merecedor e que a vida está aí para que você possa desfrutar do máximo e do melhor. A autocura é para isso. E aí quando eu entendo isso, eu crio um corpo saudável, eu crio relações saudáveis e eu crio financeiro saudável e equilibrado. Mas tudo isso depende da autocura. Então, eu me curo primeiro internamente, não existe cura de fora para dentro. Não existe. Todas as curas, elas precisam vir de dentro para fora. É impossível curar o outro apenas oferecendo algo externo. É muito necessário que essa pessoa que diz que deseja se curar, é muito importante que ela olhe para dentro. Aonde eu estou adoecida? O que me adoeceu? Então a gente precisa ser muito consciente. Percebe que terapia não é tão fácil? Não é só eu ir lá e a terapeuta vai fazer uma mágica linda, maravilhosa e eu vou ficar curada? É uma parceria. Terapia é uma parceria entre o terapeuta e o paciente, o cliente. Obrigada, Tawane, pelas palminhas, gratidão. Que bom que você está gostando. Né? Então, assim, o buraco é mais embaixo. Né? E aí, geralmente, gente, tem uma frase do Bert Hellinger que ele diz assim, ó. Ele diz que toda doença, ela vem como início, ela vem como resolução de um conflito. Então, toda doença, ela vem como resolução de um conflito. Então, a partir da doença, a partir do relacionamento ruim, a partir da escassez, eu vou o quê? Eu vou para a vida buscar conhecimento. Eu vou buscar conhecimento, eu vou buscar cura. E aí eu conquisto autoconhecimento e autocura. E dentro dessa jornada de busca de autocura, o que a gente encontra? O que a gente encontra? A espiritualidade. A gente encontra a espiritualidade. É aí onde entra a espiritualidade na nossa vida, né? Pode ser que nós tenhamos nascidos em berços, em lares religiosos, mas não significa que existia espiritualidade. Religião é diferente de espiritualidade. Religião é disciplina, dogmas, regras, né?
espiritualidade é algo individual. Cada um tem a sua. Não adianta nós tentarmos criar os nossos filhos querendo que ele seja de uma religião XYZ, porque a espiritualidade deles é única. Então não é porque eu nasci numa família evangélica que está dentro da minha missão de vida, do meu propósito também ser evangélica, né? Então, os nossos filhos, a base que nós precisamos dar para os nossos filhos. Boa noite, Tânia, maravilhosa. Agora que eu estou vendo sua mensagem. Seja muito bem-vinda. Então, a base que a gente precisa dar para os nossos filhos é dizer para eles o seguinte: o que cura tudo é o amor, só o amor constrói, e a religião universal será futuramente o amor. É o amor que cura tudo, né? Então, a espiritualidade, ela é livre. Ela é o caminho que te leva àquilo que é divino e é sagrado em você. A espiritualidade é o caminho que te leva àquilo que é divino e sagrado em você. Se você pratica uma religião e você não encontrou ainda aquilo que é divino e sagrado em você, pode ser que a sua espiritualidade não esteja ali. Pode ser que aquilo que te leva ao que é divino em você não esteja ali. E tá tudo bem. Quando eu quebro todas essas carcaças, né? Todas a roupa de gladiadora, isso vai ficando mais fácil de ser compreendido, né? Não, mas eu tenho que ser. Tudo que você tem que ser já começou errado. Já começou errado, porque é livre, né? Eu sou muito, hoje, né? Eu sou muito adepta da espiritualidade livre. Ou seja, aquilo que faz sentido para mim não vai fazer sentido para um monte de gente. E tá tudo bem. O importante é que aquilo que faz sentido para mim, eu executo, eu exerço, eu acredito. Aquilo me nutre, aquilo me protege, mas isso sou eu. O jeito da graça é se conectar. Cada um tem um jeito diferente de se conectar. Então, é em vão o julgamento, né? Que está na religião XYZ. Eu sempre brinco, né? Que é impossível que Deus acorde hoje e diga assim: hoje eu só vou atender os católicos. Hoje eu só vou atender os evangélicos. Hoje eu só vou atender os umbandistas. É impossível. Não é sobre separar, estarmos separados. É sobre estarmos uno, conectados a essa divindade que existe dentro de mim, né? É eu entender que eu sou centelha divina. Então, essa eu deixei, né, por último, porque essa é a cereja do bolo, gente. Para a autocura, a cereja do bolo é a sua espiritualidade. Para a autocura, para a felicidade, para a realização, para encontrarmos o nosso propósito de vida, é impossível fazer isso sem espiritualidade. Mas não aquela espiritualidade que eu tenho que ser, não. É a espiritualidade que faz sentido para mim. Tudo bem? Agora vocês querem saber como que tudo isso se conecta, qual a linguagem do nosso corpo, o que que o corpo da gente diz pra gente? Eu deixei pro final, né? Mas eu não esqueci. Até aqui tudo bem, gente? Isso mesmo, Márcia, que bom, que bom. Que bom que você concorda. Quem mais, gente? Tem alguma, até aqui tem alguma coisa para vocês comentar, falar, perguntar? A hora é essa, porque agora eu vou ler, né? Eu vou chamar de intimidade com o corpo. Nós vamos aprender agora a ter intimidade com o nosso corpo e a gente vai aprender o que partes do nosso corpo representa para nós, tá? Logo, se vocês estiverem com algum problema, sentindo alguma dor, algum incômodo, vai ser fácil de vocês identificar, tá bom?
É o livro da Louise Hay e chama Você Pode Curar Sua Vida. Nossa live é sobre autocura. Então, nada mais justo do que ler um trecho aqui para vocês de você pode curar sua vida. Olha só, gente. Olha o que a Louise Hay diz sobre o corpo. Ela diz assim, ó. Acredito que criamos todas as doenças do nosso corpo. Ele, como tudo mais na vida, é um reflexo dos nossos pensamentos e crenças interiores. O corpo está sempre falando conosco, só precisamos parar para ouvi-lo. Cada célula sua reage a cada pensamento que você tem e cada palavra que fala. Então, todas as vezes que você pensa algo, as suas células respondem àquele algo. Então, se você só pensa coisas negativas, como é que reagem as suas células? Adoecendo. Se você está sempre mal-humorado, de cara fechada, como que as suas células vão reagir? Com alegria? Com felicidade? É impossível, né? Uma vez que elas são reflexos dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções. E aí, ela fala assim, ó, modelos de pensamentos contínuos, né, de pensar e falar, geram posturas. Então, quando você já está andando, né, tipo assim, corcunda, olhando para baixo, quando você vê uma pessoa na rua que ela está corcunda, olhando para baixo, arrastando o passo, né, você pensa o quê? Que essa pessoa está super feliz, super alegre? Não, né? Comportamentos, vou voltar. Modelos contínuos de pensar e falar geram posturas, comportamentos, confortos ou desconfortos no corpo. A pessoa que tem um rosto sempre sombrio não criou essa condição tendo pensamentos alegres e carinhosos. Claro, né? Antes de eu terminar a leitura, eu quero convidar vocês, para quem não está no grupo de WhatsApp, ir para o grupo de WhatsApp. A gente vai fazer a partir de amanhã, às 7 horas da manhã, 21 dias de meditação, tá? É 100% gratuito, as meditações já estão gravadas, são minhas meditações, e eu vou fazer junto com vocês. Eu vou me dar, todos os dias eu vou colocar uma, em ordem, primeiro, segundo, terceiro, e depois disso, nós vamos comentar como foi pra gente aquela meditação. Eu confesso que eu quase nunca faço as minhas meditações, e dessa vez eu vou me permitir fazer junto com vocês essas meditações, tá? Então, quem desejar entrar pro grupo, só deixa aqui, me sinaliza, eu quero, que aí eu mando o link do grupo para vocês, tá bom? Quem não tiver lá, né? Então, vamos lá. Olha só, o que a cabeça representa, né? A cabeça, ela é o que mostramos ao mundo e é por ela que geralmente somos reconhecidos. Quando algo está errado na área da cabeça, quase sempre significa que sentimos que há algo de errado, de muito errado conosco. Então, dor de cabeça, enxaqueca, geralmente está dizendo para nós, sabe, quando a sua cabeça está doendo, geralmente existe um pensamento por trás da dor que diz assim, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que não está certo. Ou esse tipo de pensamento, ou algum pensamento de culpa, se sentindo culpado por alguma coisa que talvez deu errado. Então, a culpa, ela traz muita dor de cabeça, tá? Os cabelos. O que os cabelos representam? Os cabelos representam a força. Quando estamos tensos e assustados, muitas vezes criamos aquelas verdadeiras faixas de aço que se originam nos músculos do ombro, sobem para o alto da cabeça e atingem até os olhos. Quando existe muita tensão no couro cabeludo, o sangue não consegue irrigar adequadamente os folículos pilosos, que dão origem aos fios de cabelo. Se essa tensão é continuada e o couro cabeludo fica constantemente contraído, não há crescimento de novos fios.
Então aqui a gente entende os carecas, né? Ah, a pessoa que é careca geralmente é tensa, é nervosa, porque a tensão não deixa os fios dos cabelos crescer, né? Ou aquelas pessoas que têm muita queda de cabelo. Geralmente, por isso que fala, né? Que queda de cabelo é estresse, por conta dessa tensão, né? Se essa tensão é continuada, o couro cabeludo fica constantemente contraído e não há crescimento de novos fios. O resultado disso é a calvície, né? Calvície feminina, né? Vem aumentando desde que as mulheres começaram a ingressar no mundo dos negócios. Vocês já tinham parado para pensar nisso? Né? Quando a mulher exerce cargos mais elevados, que demandam delas mais responsabilidades, né? Então isso geralmente gera a calvície feminina. Tem até umas doenças novas agora, né? Relacionadas ao mundo do trabalho, né? Aí ela diz assim, ó, ser tenso não é ser forte. O quanto que a gente acha que estar tenso vai resolver alguma coisa, né? Ela diz assim, ser tenso não é ser forte. A tensão é exatamente o contrário, é fraqueza. Estar relaxado, centrado e em paz é, na verdade, estar forte e seguro. Olha o que a nossa cultura faz com a gente. Então a gente acha que para ser, né, a fortuna, a bam, tem que ser a Xena, né? Eu sempre brinco que ninguém aqui é a Xena, ninguém aqui tá querendo guerrear, não, né? Então vamos meditar, vamos relaxar e vamos centrar, porque está aqui o nosso centro, né, de equilíbrio, né? E aí ela diz, né? Não, aqui é mais sobre o couro cabeludo, vamos passar para outras partes. Os ouvidos. Os ouvidos representam a capacidade de ouvir. Distúrbios nos ouvidos geralmente significam que está acontecendo algo em sua vida que você não quer ouvir. Uma dor de ouvido indicaria que existe raiva do que está sendo escutado. Então, os bebês têm muita dor de ouvido, né? E aí a gente, mas o bebezinho não entende. Geralmente os bebês têm dor de ouvido quando eles estão num lar que tem muita briga, discórdia, eles estão ouvindo tudo. A idade física deles é de um bebê, mas a consciência é velha. A consciência consegue captar tudo, e aí uma forma dele expressar que não está gostando de ouvir o que está ouvindo é doendo os ouvidos. Aí ele chama a atenção, grita mais, e aí provavelmente o casal vai parar de brigar e vai ter que dar atenção para a criança. Olha que profundo, né? Ela fala isso aqui, né? A surdez representa uma recusa continuada a ouvir alguém. Repare que em determinados casais, quando um usa o aparelho de surdez, o seu cônjuge fala muito. Uau! Agora os olhos, gente. Os olhos representam a capacidade de ver. Quando existem distúrbios nos olhos, geralmente há algo que não queremos ver, seja em nós mesmos ou em nossa vida, presente, passado e futuro. E aí ela diz aqui na frente, sempre que vejo crianças pequenas usando óculos, sei que está acontecendo algo em sua casa que elas não querem enxergar. Como não podem modificar a experiência, tornam a vista difusa para não ter de vê-la claramente. Então, o uso dos óculos, ainda tenho, né? Aquela confusão na vista, agora me esqueci o nome. E tudo isso vem de distúrbios lá na nossa infância, gente. Então, a gente vem para a vida adulta, precisa usar óculos. Onde está a questão? É porque eu estou ficando velha, as vistas estão ficando ruim. Não. Você está usando óculos porque você teve uma infância conflituosa e na sua infância você tinha questões que você não queria ver e você precisava ver. Muitos já começam a usar desde pequenininho, né? Aí ela fala, né, que muitas pessoas tiveram curas dramáticas na vista
quando se dispuseram a voltar ao passado e dissolveram o que não quiseram ver, 1 ou 2 anos antes de começarem a usar as lentes. Olha que profundo, né? Miopia, isso, eu tenho miopia, Carol, e tenho outra coisa também, que eu não lembro, não tô lembrando o nome. As duas coisas, tanto para perto como para longe, sabe? E aí a visão sistêmica também, ele traz outro exemplo, né? Que quando você tem problema na vista para longe, é dificuldade com o pai. Quando você tem para perto, para enxergar pertinho, é dificuldade com a mãe. Então eu tenho as duas, resume muito bem como é que foi a minha estigmatismo. Isso, Carol, gratidão, isso, estigmatismo. Então isso realmente significa que essa infância difícil que eu contei para vocês nessa live, né? O que mais que ela fala aqui? Aí ela conta, né, que dores de cabeça resultam da falta de autovalorização também, né, quando você não se autovaloriza. Na próxima vez que você tiver uma dor de cabeça, pergunte-se em que acha que errou. O que você acha que você errou? Perdoe-se, deixe o erro ir e a dor de cabeça se dissolverá do nada, que é de onde ela veio, né? Que é do sentimento de culpa, de ter feito errado. Ela fala também aqui do pescoço, né? O pescoço e a garganta são fascinantes, porque a maior parte das coisas acontece ali. O pescoço representa a capacidade de ser flexível no pensamento. Então, vocês já viram que tem gente que vai dormir, como dizia minha avó, bonzinho, né? Aí dorme bonzinho, acorda com o pescoço todo duro, né? Aí a gente logo pensa, não, eu tive uma noite mal dormida, eu dormi de mau jeito. E dores no pescoço significa dificuldade, pensamentos, aqueles pensamentos fixos, sabe? O pescoço representa a capacidade de ser flexível no pensamento. Se ele enrijece, é porque eu não estou sendo flexível. Eu estou sendo enrijecida, eu estou sendo engessada, eu estou tendo pensamentos engessados, né? Quando há problemas no pescoço, em geral, estamos sendo teimosos. Estamos sendo teimosos em nosso conceito sobre alguma situação. Né? É aquela pessoa que está ali já com uma mente fixa, que é daquele jeito, eu não abro mão, que é assim, e que o certo é desse jeito, sabe? Então, esse tipo de pensamento cria dores no pescoço. Que mais? A garganta. A garganta representa a nossa capacidade de falar em favor de nós mesmos. Pedir o que queremos, dizemos eu sou e etc. Quando temos problemas na garganta, em geral, significa que não nos sentimos no direito de expressarmos essas coisas. Não estamos à vontade para defendermos a nós mesmos, nem aquilo que queremos. Olha, é autonegação, não tem outra palavra. Quando eu sinto dor na garganta, eu estou negando algo, eu estou me autonegando. Eu estou autonegando um desejo, um sentimento, uma emoção, né? Eu estou dizendo para mim que aquilo não é importante, mas que a garganta continua lá doendo, né? A garganta também representa o fluxo criativo no nosso corpo, né? É nela que expressamos a criatividade. Quando nossa criatividade está sufocada ou frustrada, temos constantemente problemas de garganta. Isso acontece também com pessoas que vivem só para os outros, porque a garganta é a nossa autoexpressão. Então, se eu só vivo para agradar os outros, se eu só vivo para fazer aquilo que os outros querem ou esperam de mim, então também é uma forma de se autonegar, né? Deixa eu ver onde é que eu parei. Isso também acontece com pessoas que vivem só para os outros, nunca fazendo o que querem, sempre tentando agradar as mães, pais, cônjuges ou chefes. Amigdalite ou distúrbio da tireoide refletem criatividade frustrada
por não se poder fazer o que se quer. Olha que forte. Como é triste, né? A gente não conseguir fazer o que a gente quer. A gente sempre delegar para um segundo plano os nossos desejos, as nossas vontades, né? Isso é muito doído. E aí o nosso corpo avisa, ó, você está vivendo mais para os outros do que para você, né? O centro energético da garganta é o quinto chakra, né? É o lugar do corpo onde ocorrem as mudanças. Então, eu também estou resistindo, eu não quero mudar, né? Então, olha quanta coisa só na garganta, só a nossa garganta fala pra gente. Quantos significados, né? Então, vamos lá, vamos mais pra frente. Os braços, né? Eu atendo muitas pessoas, gente, com dores nos braços. Olha que doido. Dores nos braços. E os braços diz o seguinte, ó, representa nossa habilidade e capacidade de abraçar as experiências da vida. Então, quando eu sinto dor nos braços, eu estou dizendo que eu não aceito um monte de coisa que já aconteceu comigo, né? E por isso eu me fecho e também talvez não queira receber as coisas que ainda estão por vir. Olha que forte, né? A parte superior do braço, né, está ligada à nossa capacidade, enquanto o antebraço está ligado às habilidades. Então, se a dor é em cima, está ligado a não aceitar as nossas capacidades. Se é aqui no antebraço, está ligado a não aceitar as nossas habilidades. Olha como o nosso corpo fala, né? As mãos, nossas lindas mãos. Agarram, seguram, aperta. Deixamos coisas nos escapar pelos dedos. Às vezes seguramos demais. Temos mão boa, somos... as expressões, né? Temos mão boa para fazer certas coisas, né? Tem gente que fala, fulano tem a mão boa para fazer bolo. Fulano tem a mão boa, né? Temos mão boa, somos mão fechada, mão aberta, enfim. Damos uma mão a alguém, andamos de mãos dadas, está à mão ou fora de mão, temos mão pesada ou mão leve, ou seja, alguns têm mãos abençoadas, são expressões que a gente fala sobre as mãos, né? E aí ela diz, as mãos podem ser delicadas ou duras, com nós pronunciados por se pensar demais, ou deformadas pela crítica artrítica. As mãos em garra se originam do medo, né? As mãos que ficam ali, né? Se originam do medo, da perda, medo de nunca ter o suficiente, medo de aquilo não ficar se não for segurado com força. Percebe quando a gente fica, geralmente as pessoas mais idosas, elas tendem a ter problemas nas mãos. Elas deixam de agarrar as coisas, de segurar as coisas com as mãos ficam mais duras, né? É como se elas estivessem dizendo assim, eu já não posso mais segurar como eu segurava antes, né? Então são pessoas que possivelmente tinham muita dificuldade de soltar, né? Mas não é soltar dinheiro como a gente acha, não é soltar, mas é soltar tudo, situações positivas, negativas, então tende a enrijecer as mãos e perder os movimentos. Então isso vem também do controle, de tentar controlar tudo, né? Eu quero estar no controle de tudo. E aí, em uma certa idade, a pessoa sente que já não pode mais ter esse controle diante da vida, diante das pessoas, eu não controlo mais as pessoas ao meu redor, né? Então, assim, a gente vai parar por aqui, tem muito mais coisa aqui, mas fala sobre as costas, né? Sobre os dedos, até o significado dos dedos e tudo mais. Mas em outra live, inclusive a gente pode continuar a semana que vem, na quinta-feira. Tá bom, gente? Eu acho que por hoje já foi muito, já deu para dar uma pipocada aí nos pensamentos, né? Já dá para dar uma reviravolta aí, já sair daqui com um pensamento diferente, olhando para a vida de outro jeito. O livro é Você Pode Curar Sua Vida, da Louise Hay. Gente, eu indico esse livro para todo mundo tem que ter esse livro de cabeceira. E olha que interessante, aqui no final, ele tem uma lista
mostrar para vocês. Ele tem uma lista com as possíveis doenças e com as doenças e as possíveis causas emocionais, sabe? Vindas de padrões mentais. Então, assim, a Louise Hay, ela mapeou várias doenças, várias doenças. Seja bem-vinda, Sandra, gratidão. Eu que agradeço pela sua participação, tá? Então, assim, eu vou deixar salva a live, então quem não assistiu do início, tem muita coisa aqui que dá pra gente usar como ferramenta para o nosso dia a dia. Então, eu sugiro que quem não assistiu tudo, volte, assiste lá do início, e eu espero que tenha sido tão proveitosa para vocês como foi para mim. Eu agradeço cada um de vocês, gratidão. E vamos que vamos, né? Vamos, se eu não tiver nenhum imprevisto, gente, quinta-feira eu estou aqui de novo. Eu tô marcando assim, né? Para fazer as lives toda quinta-feira. Porém, já tinha 2 quintas-feiras, ou 3, se eu não me engano, que eu não estava conseguindo fazer, tá? Mas eu fico aqui com o compromisso de estar quinta-feira de novo aqui com vocês. E quem quiser participar do grupo, participar da meditação durante os 21 dias, me manda mensagem no direct que eu mando o link do grupo para vocês. Tudo bem? Vamos fazer uma parceria aí, vamos relaxar, né? Lembra o que a Louise Hay fala? Não é sendo tenso que você é forte. Tensão não é sinal de força, é sinal de fraqueza. Então, iniciar o dia meditando significa o quê? Significa que você está mais presente e consciente para aquilo que está por vir. E aí eu não preciso ficar arrancando os cabelos da cabeça, porque peraí, o que tiver que acontecer vai acontecer. Por quê? Porque já foi criado por mim em algum momento lá atrás. Seja positivo ou negativo. O que está acontecendo hoje foi criado por mim. Ai, Graça, mas minha vida tá um caos lá. Pois é. Em algum momento você criou esse caos e agora é o momento certo para esse caos se manifestar. Então, a vida continua. Então, o que a gente precisa fazer? Aprender a lidar com os caos da vida, né? Então, não existe terapia que vai fazer a nossa vida virar um mar de rosas. Não existe. Existe terapia que vai fazer eu olhar para os problemas com um olhar diferente. E eu saber lidar com os problemas. Eu ser mais maleável, mais flexível com relação aos problemas e o mundo lá fora. Tudo bem, gente? Beijo grande, gratidão, gratidão, gratidão por cada um de vocês. Semana que vem tem mais.